Olá, povo de Deus, povo aguerrido, povo da batalha. Olá para você de uma outra denominação, de uma outra religião, a paz de Cristo. Vamos aprender juntos algumas lições do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Vamos à primeira lição? Lavando o instrumento de trabalho. Pedro estava voltando de uma pescaria que não tinha sido bem sucedida. E a pescaria era algo que Pedro dominava. Porém, aquele dia as coisas não tinham funcionado para Pedro, as coisas não tinham fluído para Pedro. As coisas, muitas das vezes, não dão certo para nós, independente de que somos crentes, de que somos cristãos. E nós vivemos em um tempo de triunfalismo, em que os pregadores, uma grande parte deles, vive dizendo e profetizando só vitória, só vitória, só vitória. Eu nunca vi isso na Bíblia. E o que eu vi foi o apóstolo Paulo pregar em Filipenses 4,12. Sei estar abatido, sei também estar em abundância. De todas as formas e maneiras eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. É isso que eu consigo enxergar na Bíblia. E outra coisa que eu entendo aqui, é bom nós termos grandes projetos, grandes sonhos. É bom nós almejarmos ter grandes realizações. Porém, nós temos também que conhecer melhor Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. O que sucede àquele que sacrifica, sucede àquele que não sacrifica. Ou seja, Salomão está dizendo que tudo sucede igualmente a todos, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Você quer um exemplo de uma pessoa que se superou na vida e não era um cristão? Henry Ford, o inventor do automóvel. Antes dele ser bem sucedido, famoso por ter inventado o automóvel, ele tentou várias vezes esta façanha e fracassou e se decepcionou. Mas um dia ele realmente inventou o automóvel e fluiu. Ficou famoso no mundo inteiro com a invenção do automóvel. E ele deixou uma frase que é famosa até hoje. Ele diz assim: o fracasso é a oportunidade que nós temos de recomeçar com mais inteligência. Preste atenção que a forma como Pedro reagiu à frustração determinou o seu futuro. A forma como nós reagimos às nossas frustrações e decepções do dia a dia determina como será daqui por diante a nossa vida. Vamos dar mais um exemplo aqui de pessoas que se superaram. John Wesley, o fundador da igreja metodista, ele tinha um sonho de ser pregador. E as pessoas não queriam ouvi-lo. Ele ia pregar na cidade, as pessoas faziam um motim e corriam atrás dele. Um dia ele foi pregar num campo, as pessoas soltaram um touro que correu atrás dele. E ele tinha um sonho de pregar, mas ele não tinha uma plateia, ele não tinha um povo desejoso de o ouvir. Só que um dia, tudo fluiu na sua vida. E ele se tornou não somente um grande pregador, mas o fundador da igreja metodista. Que é um outro exemplo de uma pessoa que se superou as frustrações e decepções. Abraham Lincoln, o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele tinha um sonho de ser presidente. Tentou por várias vezes, não conseguiu se eleger. Perdeu a sua esposa, teve uns 2 ou 3 infartos, perdeu os seus 2 filhos. Só que um dia ele tentou novamente se eleger, conseguiu, se tornou presidente dos Estados Unidos e foi o melhor presidente que já houve nos Estados Unidos. Agora vamos entender uma coisa. Por que que Pedro está lavando as redes se ele não pescou nenhum peixe? Porque o sal corrói as redes.
E o fato de Pedro não ter pescado nada não quer dizer que ele não teria que estar lavando o seu instrumento de trabalho. O fato de você até hoje não ter pegado nada ou ter pegado quase nada não quer dizer que você tenha que parar de lavar o seu instrumento de trabalho, que é o seu dom. Não quer dizer que você tenha que parar de refinar o seu instrumento de trabalho, que é o seu dom. Dá para você entender? Eu quero dizer algo muito importante aqui. Quando Pedro estava lavando as redes para que o sal não viesse corroer as redes, ele estava dizendo consigo mesmo: hoje foi ruim, hoje foi deplorável, mas amanhã é um novo dia e amanhã vai dar certo. Dá para você compreender isso? Pedro que tinha que decidir o que ele faria. Era Pedro que tinha que decidir entre embolar a sua rede, chutar o pau da barraca e dizer: chega, basta, eu não quero mais, e virar as costas para tudo. Ou se não, reunir as poucas forças que tinham sobrado para ele, usar essas poucas forças para lavar as redes e recomeçar. Dá para você entender aqui o que Deus está tratando com cada um de nós? Você decide como vai ser o seu futuro. Você decide se você vai embolar as redes ou se você vai lavar as redes e recomeçar. Depende de nós. Como que nós encaramos as nossas decepções, as nossas frustrações do dia a dia. Depende tudo de cada um de nós. O que importa não é o que acontece com você. O que importa é o que você faz com aquilo que acontece com você. Tem pessoas que precisam lavar as suas redes para recomeçar. Tem pessoas que precisam lavar a sua mente, lavar as suas emoções, lavar os seus sentimentos, lavar as mágoas, lavar as nódoas, para recomeçar. Tem pessoas que não têm conseguido recomeçar porque não lavaram as suas mentes, as suas nódoas, as suas emoções, as suas decepções, as suas frustrações, e isso as contaminou. Mas que hoje você vem aprender com Pedro. Ele lavou o seu instrumento de trabalho, porque ele sabia que haveria um outro dia. Sabia que as coisas iam mudar, as coisas iam fluir, as coisas iam acontecer. Segunda lição. A palavra, vou cuidar o tempo, precisa alcançar a multidão. Jesus estava sendo exprimido pelas massas que queriam ouvir a palavra. E houve a necessidade de uma expansão para que outras pessoas viessem a ouvir a palavra. A forma como Jesus estava pregando estava alcançando poucas pessoas. Então ele tem a ideia de arrastar o barco de Pedro para a beira do mar, porque lá da beira do mar o vento viria e levaria suas palavras mais para longe e assim alcançaria mais pessoas. Desta forma, ele conseguiu alcançar um número maior de pessoas, ou seja, uma multidão. Você sabia que às vezes Deus quer expandir o nosso ministério? Às vezes Deus quer expandir a nossa congregação, quer expandir a nossa empresa, quer expandir a nossa visão, quer expandir os nossos negócios, mas antes Ele quer expandir a nossa mente. Porque nós limitamos a Deus, nós limitamos o seu agir, e nós criamos um mundo para nós, nós criamos o nosso universo, e não deixamos Deus continuar ditando. Há uma necessidade de que haja um crescimento na nossa vida espiritual e no nosso conhecimento, para que nós venhamos conseguir conquistar as promessas de Deus, porque senão nada vai acontecer, nada vai fluir.
se realmente não acontecer isso, um crescimento na nossa vida espiritual e no nosso conhecimento. Por isso que está escrito em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que está escrito em Lucas 24, 45, então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem. Você está me compreendendo aqui? Os discípulos de Eliseu entenderam isso. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 e 2, olha o que está escrito, ó. Eis que o lugar em que estamos é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para nós. Preste atenção que os discípulos de Eliseu compreenderam este princípio. O lugar que eles estavam congregando era pequeno, não havia mais espaço. Eles precisavam de um lugar mais amplo para a propagação da palavra, para o ensinamento que Eliseu trazia para eles. Então eles disseram para o profeta Eliseu, vamos para a floresta, vamos cortar madeira e vamos fazer uma congregação maior, vamos ter um espaço maior. Às vezes Deus quer expandir os nossos projetos, os nossos sonhos, mas nós limitamos a Deus. Já vamos aqui para a terceira lição. Ele entra em embarcações embaraçadas. Havia muitos barcos para Jesus entrar, mas Jesus entrou no barco de Pedro. Como eu já disse, Pedro estava frustrado, decepcionado, amargurado, injuriado. Mas Jesus entra no barco de Pedro, porque ele queria usar Pedro. Como eu já disse, Pedro não estava bem emocionalmente, Pedro não estava bem espiritualmente, mas Jesus entra no barco de Pedro, porque ele queria Pedro, ele queria usar a Pedro, porque havia um propósito de Deus na terra para a vida de Pedro. O que nós aprendemos aqui? Não é porque as coisas não estão acontecendo em nossas vidas que Jesus não vai querer nos usar. Não é porque as coisas não estão devidamente no lugar ainda em nossas vidas que Jesus não vai nos usar. Não pense dessa forma. Eu vou te dar um exemplo disso. Moisés. O que Moisés tinha? Ele estava no deserto. Deus disse para ele, o que você tem nas suas mãos? Eu tenho uma vara, joga no chão. Ele jogou no chão, se transformou em cobra. Pega pela cauda, ele pegou pela cauda, a cobra se transformou novamente na vara. Põe a mão no seio, colocou, ficou leprosa. Põe de novo no seio, ficou sã. Aí Deus disse, com esse poder que eu estou delegando para você, você vai até o Egito pregar para Faraó e vai libertar o meu povo. Você prestou atenção que Deus não disse para ele, o que você tem na sua vida? Não. Porque Moisés não tinha nada. Até as ovelhas que ele cuidava era de Jetro, o teu sogro. Moisés não tinha nada na vida. Ele tinha algo em suas mãos. Deu para você compreender? Deus o usou. Quer um outro exemplo disso? O apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo tinha? Nada. Olha o que ele mesmo diz em 1 Coríntios 4:11. Até a presente hora estamos com fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos nenhuma pousada certa. Deus usou a Paulo, ele não tinha nada. O fato de não estar acontecendo nada na sua vida ainda, o fato de você estar num processo e não estar vendo as promessas de Deus acontecerem na sua vida, o fato de você realmente não estar vendo um mover de Deus na sua vida, não quer dizer que Jesus não queira te usar. Deixa-se cumprir na sua vida Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Deixa-se cumprir Isaías 40:31 na sua vida, ainda que você seja cansado como Pedro, cansada como Pedro. Lembre-se disso, ele entra em embarcações embaraçadas. Quarta lição. Já vamos para a quarta lição aqui. Ligado corpo, alma e espírito com o propósito. Jesus disse para Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui Jesus está revelando para Pedro qual era o propósito que ele tinha na vida de Pedro. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você é pastor.
você é um pregador nato, você foi chamado para o santo ministério. Ele revela qual é o propósito que ele tinha para a vida de Pedro. Mas por que isso se sucedeu? É só você voltar no início e prestar atenção na disponibilidade de Pedro. Volta lá em Lucas 5, 1 em diante. Você vai ver ali que Pedro empresta o seu barco para Jesus. Jesus leva o barco de Pedro para a beira do mar. Prega no barco de Pedro. Pedro ouve a ministração. Depois, Pedro acata as instruções de Jesus. Cria uma afinidade com Jesus, uma comunhão com Jesus. E depois de tudo isso, nós vemos isso aqui que está acontecendo. Nós percebemos aqui que há uma clareza na mente de Pedro para ele compreender qual era o teu chamado, qual era o propósito de Deus para a sua vida. Deu para você compreender? Para ele conhecer o propósito de Deus, para tudo ter ficado claro para ele, ele entender qual era o teu chamado, volta no princípio. Olha tudo o que ele fez. Olha qual foi o procedimento. Olha a disponibilidade dele com Jesus. Você sabia que grandes milagres não exigem de nós grandes ensinamentos, grandes instruções? Grandes milagres exigem de nós obediência às instruções. Pode perceber aqui que o milagre da multiplicação dos peixes aconteceu na vida de Pedro, não porque ele atentou para grandes explicações, grandes instruções misteriosas de Jesus. Não, ele apenas aqui obedeceu, né? Orientações simples. E ele obteve o milagre na sua vida. Você sabia que a falta de comunhão com Deus traz falta de entendimento do nosso chamado e nos desconecta do propósito de Deus para nossas vidas? Por isso que Jesus disse para os caminhantes de Emaús em Lucas 24, 25, honestos e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Preste então muita atenção. Fica ligado aí de corpo, alma e espírito com um propósito. Quinta e última lição. Vai dar tempo, vai dar tempo. Se despreenda daquilo que te deixa deprimido. Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Mas ele primeiro se conectou com o chamado. Segundo, ele entendeu e aceitou o chamado. Terceiro, ele largou o que o prendia. Um bom exemplo disso é o profeta Eliseu, em 1 Reis 19, 21, em que Elias lança sua capa sobre Eliseu e dá início à sua chamada. A partir daí, o que Eliseu fez? Ele matou os bois, pegou o arado, fez fogo, preparou um churrasco e deu para o povo comer. Quando Eliseu tem esse procedimento, ele estava dizendo para si mesmo: a partir de hoje, eu jamais vou voltar a ter o mesmo estilo de vida que eu tinha antes. Eu pus fim, não tem como voltar atrás, não tem como regredir. Eu queimei o arado, matei os bois, fiz um churrasco, dei para o povo comer. Estou assumindo o meu chamado, estou me posicionando. E mesmo que eu queira voltar para trás, não tem jeito. Deu para você compreender? Para o nosso chamado acontecer, precisamos ouvir a voz de Deus e nos posicionar. Nos dias contemporâneos, os quais nós vivemos hoje, eu tenho achado que para um chamado acontecer, só se for um milagre. Eu estou vendo isso como um milagre. Porque hoje nós temos visto muito mais as pessoas se esconderem do chamado do que darem lugar para Deus para o chamado acontecer. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Vou dar só um exemplo. Para o chamado de Deus acontecer aqui na terra e para o milagre de Deus acontecer aqui na terra,
Vamos dar o exemplo de João capítulo 2. O vinho acaba. Maria diz, Jesus não tem vinho. Nós conhecemos o texto, Jesus diz, que tenho eu comigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas o que me chama mais a atenção é que Maria também diz, fazei tudo o que ele vos disser. E Maria disse isso porque ela sabia que milagres nas mãos das pessoas não acontecem. Mas quando essas pessoas depositam nas mãos de Jesus o milagre, eles acontecem. Muitas das vezes nós queremos ver um milagre acontecer em nossas vidas, mas queremos do nosso jeito. E Jesus não vai fazer do nosso jeito. E o jeito de Jesus é meio estranho, é meio complicado, é meio assim, como que eu vou dizer? É meio confuso. Só para terminar aqui, Jesus faz um milagre ali, mas ele dá algumas instruções difíceis de entender. A primeira instrução que ele deu, ele pediu para que o povo fosse pegar os vasos da purificação que ficava na entrada e que servia para as pessoas lavarem as mãos. Olha o nó que deve ter dado a cabeça do povo. Mas Jesus, o Senhor vai usar esta água para transformar em vinho, o povo lava as mãos aí. Essa água aí está contaminada. Dá para entender? Jesus falou, pega esses vasos, enche de mais água. Nós não vamos entender as orientações de Jesus. Você está disposta a obedecer às orientações de Jesus para ver o seu milagre? Isso aconteceu lá. Segunda coisa que ele faz, ele manda encher de água aquilo que o povo queria ver cheio de vinho. Aí ele fala agora, enche de água essas talhas. Mas o povo não queria ver as talhas cheias de água, o povo queria ver as talhas cheias de vinho. Olha como as instruções de Jesus são estranhas. Olha como que às vezes é complicado de assimilar as instruções de Jesus. O povo não queria ver talhas cheias de água. O povo queria ver talhas cheias de vinho. Mas foi isso que Jesus fez. Você está disposto a obedecer as orientações de Jesus para ver o teu milagre? E em último lugar, ele mandou o povo levar as talhas de água para o mestre-sala. Ou seja, ele mandou levar talhas de água para o mestre-sala que queria também ver vinho. Agora, ao constrangimento das pessoas, Jesus mandou levar as talhas de água para o mestre-sala. Mas elas são águas ainda. Cadê o vinho? E eles levaram para o mestre-sala. Só que no caminho houve uma transformação. Agora a pergunta é, você tem coragem de levar talhas de água para o mestre-sala e no caminho ver o seu milagre? Os 10 leprosos chegaram até Jesus, pediram o seu milagre. Vão e apresentem ao sacerdote. Eles foram, leprosos mesmo. Olho caindo, boca caindo, nariz caindo, bichos passeando pelo corpo. Eles foram. E no caminho, eles foram curados. E eu insisto nessa pergunta. Você está disposto ou disposta a levar talhas de água para o mestre-sala e no caminho ver a transformação, ver o milagre, ver o agir de Deus para a sua vida e finalmente ver o milagre? Era isso que Maria estava dizendo. Maria disse, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, façam tudo o que ele ordenar, porque no final vocês vão ver o resultado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, no começo não tem resultado não. Porque tem muito cristão que chega na igreja e quer ver o agir de Deus no começo, as promessas de Deus no começo, quer tudo de uma vez. No começo não tem resultado não. No começo é pau no lombo, é processo, é vale, é deserto. Mas depois nós vemos o resultado. E o resultado é vitória. O resultado é a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Fique com essa mensagem.